Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a sua audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News, canal 27.1 ou 78 na TV fechada. Para assistir a esse programa na íntegra a qualquer hora do dia ou da noite, no canal do YouTube Programa Tricetados e para cortes nas redes sociais, @Tricetados. Nosso convidado de hoje é o professor Dimas Melo, autor do livro Sabores da Amazônia. Seja muito bem-vindo, meu querido. É um prazer estar aqui contigo, Trícia, sabe, ser convidado para estar aqui prestigiando não só o seu programa, mas também podendo falar aqui sobre a nossa gastronomia local, a ciência e a tecnologia. De verdade, obrigado. E eu vou utilizar esse início desse programa para mandar um grande abraço ao meu querido amigo de infância de todas as horas, Mansur Sefaí, que é o padrinho de Dimas. Conta um pouquinho a respeito desse apadrinhamento. Não tinha ninguém melhor para te apadrinhar, não? É sempre muito divertido falar a respeito disso, porque Mansur é uma pessoa de muito carisma. E geralmente quando a gente entra em contato com ele, é uma gravidade que gira em torno dessa pessoa. Mansur, ele tem uma energia. Aliás, Mansur, Dona Regina, que era a avó dele, inesquecível, a quem... ele muito deve nas receitas. A gente se transporta para a comida da Dona Regina, para aquele ambiente da 7 de setembro, de quando a gente era criança, que ela nos recebia com todo amor e carinho do mundo. Inclusive, ele tem lá no Filé do Chefe uma série de fotos e objetos que nos recordam daquela época tão doce que era a nossa infância. Com certeza, a família lá está diretamente associada ao desenvolvimento e ao sucesso dele, né? Para quem é amigo realmente da família, sabe que ali estão pessoas que gostam de confraternizar, de sentar e de falar de uma boa gastronomia, de comer um filé de propriedade, né? E a gente passa a entender realmente o que é o conceito de boa amizade. Isso é muito bacana. Eu posso assegurar que poucas famílias conseguem ser amigas há tantas gerações quanto as nossas. E assim, é uma coisa que Manaus nos dá, esse presente, né? Amizades que ultrapassam gerações. Isso, assim, é uma coisa que só Manaus, né, nos dá. Mas, Dimas, você como professor universitário, professor de gastronomia também, né? Conta um pouco pra gente como é que surgiu a ideia. Bom, primeiro conta da trajetória, né? E como surgiu a ideia de reunir, né, as melhores receitas no livro Sabores da Amazônia. Então, recentemente nós tivemos uma mudança drástica no ambiente daqui de Manaus. Estamos enfrentando altas queimadas, estamos tendo alguns problemas em relação ao meio ambiente. E o livro, ele vem retratando como que acontece isso, porque o nosso solo amazônico ele é pobre para plantio. Então eu fiquei imaginando o porquê. E daí a gente fala sobre a lei do mínimo, nós temos vários professores, inclusive no Instituto Federal do Amazonas, Dr. Giovanni, que é uma das pessoas que fala sobre a lei do mínimo, e a gente passa a entender como é que o desenvolvimento das plantas e dos nossos peixes, a nossa fauna e flora em geral, como se desenvolve, e como que ele impacta na nossa produção alimentícia. Então a ideia, ela surge justamente para desmistificar a ciência, a tecnologia junto da gastronomia. Entendi. Conta pra mim, como é que você começou nesse mundo da gastronomia? Então, minha família, ela tinha um pub, até então, na época, lá no Shopping Uai, ali próximo ao Terminal 5, e meu pai, ele empreendeu no viés da choperia. E daí, como toda e qualquer família se reúne para fazer o progresso da família, né? E dar suporte ao pai, que estava ali levando adiante, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a gastronomia. Lembro-me de ter feito o primeiro curso de barman, né? Até então pela Abrazel. A nossa
Desculpa a nossa grande parceira Brasel. Um abraço para o nosso amigo Franco Andrade, que também é outro amigo de gerações, né? Que também conduz atualmente a diretoria da Brasel, né? A Brasel, ela foi um grande desenvolvedor, ela ainda é um grande desenvolvedor da gastronomia no Brasil. E a nossa sede aqui, ela fazia questão de desenvolver cursos. Então, meu primeiro contato foi família, depois a Brasel estimulando a fazer capacitação e logo em seguida eu já entrei na graduação. Foi onde eu formei em gastronomia. Logo em seguida eu fiz a segunda faculdade no Instituto Federal do Amazonas em Tecnologia dos Alimentos. A terceira foi licenciatura em Química e atualmente estou cursando Direito, já com pós-graduação em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos e mestrado em Direito de Processo. Atenção. Universidades federais, fotografem esse homem. Façam como gordinho em rodízio. Fotografem e fechem a porta, porque... Meu amigo, eu acho que é o recorde de cursos universitários que a gente tem por aqui. E daí, o livro, ele é um somatório de tudo isso para o desenvolvimento exatamente dessa problemática que nós temos. E daí o livro também ele retrata a respeito do nosso Nhangatu, né, que é um idioma universal entre as etnias. Eu sou bisneto da etnia Baré, minha bisavó, ela era da etnia Baré. E o livro ele vai retratar sobre isso, ele vai falar sobre a nossa gastronomia como um ato de comer, a ritualística que nós temos como no nosso folclore. Ato de amor, né, também. Ato de amor, como a família utiliza essa alimentação como um ato de reunir, congregar com a família, tudo isso. Em volta do fogo, né? É uma coisa muito linda. Nosso folclore ele é muito bonito, né? E é para isso que o livro ele vem retratar. E aí nós associamos justamente toda essa problemática colocando uma biodiversidade, a bioeconomia, a prospecção do futuro em relação à nossa cidade, ao nosso estado, na verdade, né? Mas não só com receitas, mas também falando sobre as propriedades bioquímicas e bromatológicas, por exemplo, do nosso tucumã, do nosso mapati, do nosso araçá, e entre outros que aqui vão estar sendo retratados. Que legal, vamos falar um pouco sobre essas propriedades, porque eu nunca recebi alguém com tanta formação para falar das propriedades dos nossos frutos da Amazônia. Vou te dar uma curiosidade, você já por um acaso viu o açaí, a fruta, o caroço? Sim. Boa parte das pessoas não sabem, mas quando está no momento ideal da coleta, é quando ele está com a quantidade de graus Brix em extrema quantidade. Peraí, que bugou, deixa eu dar uma resetada. Fala aí um pouco o que é grau Brix. Os graus Brix, eles são em sólidos solúveis totais que estão disponíveis, ou seja, o açúcar, a quantidade de açúcar que ali está presente. E nós precisamos fazer a coleta no momento ideal. E o açaí, ele tende a ficar com uma camada mais esbranquiçada quando ele chega nessa potência. Aquele esbranquiçamento é o grau Brix. Seria uma camada de frutose? É um momento onde que o fruto ele está te sinalizando que ele está em momento perfeito de coleta e concentração para produzir já é o nosso açaí. E também os fermentados. Olha só, gente, quando você tiver com uma casquinha branca de açúcar, você tá no ponto. Tá no ponto. Nem o nosso açaí, né? Mamãe passou açúcar em mim. Bem isso. Olha, e... além disso, nós temos as outras propriedades que vão nos enriquecer nutricionalmente falando. Então, nós temos aqui uma quantidade de produtos que a gente nem imagina. Por exemplo, se eu for falar a respeito do mapati. Pera só um instantinho, desculpa te interromper, para a gente não perder a história do açaí. Açaí, ele é um fruto da Amazônia altamente calórico, né? Se você associar com leite condensado e outras coisas, com certeza. Mas assim, quando o Djavan fala que o açaí é a guardiã, né? Ele não está falando uma loucura, gente. Ele está falando que é um fruto que sustenta nutricionalmente, né? Os povos da floresta, né? Nutricionalmente, aquilo é altamente rico, né? Altamente... O que a gente pode falar aqui? O açaí tem ferro, um teor de ferro muito elevado, né?
Então, tem uma pesquisa que está sendo desenvolvida em relação ao açaí sobre essa quantidade de sulfato ferroso. Ainda há desenvolvimento, ainda há pesquisa em cima. Há corrente que tenta derrubar, há corrente que diz que não, que é muito benéfico. O que vale dizer é que os nossos povos originários, eles estão muito preocupados em preservação. Mas se você estudar a fundo, a alimentação deles é extremamente saudável. Você pode verificar que é difícil você verificar a alimentação deles em forma de desnutrição. Eles estão sempre se alimentando do açaí, da farinha, de tudo aquilo que está biodisponível na nossa natureza. É muito rico. Não faz mal. O nosso organismo não foi criado para abrir pacotinho, para comer conservante, para comer solidificante, emulsionante, enfim, espessante. Tudo isso a gente tem na natureza, né? Olha, é gostoso, não vou mentir. Quem nunca gostou de... Eu não falo nada, entendeu? Eu não falo nada, porque se eu pudesse... Uma ocasião eu vi uma cena que era, assim, totalmente esdrúxula, Dimas. Uma enchente aqui em Manaus e a repórter indo entrevistar uma cidadã numa região de hip hop, né, que chama aqui, numa região de hip hop. E quem se lembrar dessa cena vai comprovar que eu estou falando a verdade. A cidadã deitada na cama dela, na rede dela, os peixinhos passando e ela com a vara de pescar, deitada na rede, tá? Gente, a natureza, né? A natureza nos presenteia de uma forma tão, né? De uma forma tão abundante, né? A pessoa tá na sua rede, né? E a natureza te dando o alimento. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já com mais sabores da Amazônia. Voltando aqui nesse segundo bloco com o professor Dimas, falando sobre o livro Sabores da Amazônia, que não é só um livro de culinária, né? Ele é um livro de ensinamentos para a vida. Então, quando a gente estava falando a respeito da composição bioquímica dos alimentos, a gente tem que saber correlacionar daquilo que é nutritivo e aquilo que também será do viés do fast food. Por exemplo, quando você vai no supermercado, geralmente você está com tanta pressa por conta do seu dia a dia que você não se atenta aos rótulos dos alimentos. O livro, ele retrata justamente sobre essa composição bioquímica da alimentação. Quem é que consegue ler rótulo de alimento? Me diga, não tem, o tempo é tão corrido hoje em dia. Não. Amor, pelo amor de Deus, quem faz compra é mãe de família. Mãe de família não consegue ler um rótulo. Eu desafio. Vamos fazer um desafio no supermercado? Vamos procurar várias consumidoras e pedir para uma delas ler um rótulo para ver se ela consegue. Muito raros os alimentos que têm um tamanho suficiente para que você consiga fazer a leitura de um rótulo. Então, é exatamente essa importância que se tem. É difícil, você realmente está com toda a razão. Muito difícil, nosso tempo é corrido. Mas se você for fazer a comparação do carboidrato, do lipídio, de todas essas composições que estão ali previstas no alimento, e você mal tem um conhecimento de que aquilo ali pode te nutrir melhor. O livro, ele vai retratar exatamente sobre essa presença nos nossos alimentos daqui da Amazônia, sobre a composição bioquímica, o que ele tem de carboidrato, o que ele tem de lipídio. Por exemplo, hoje você comprar qual é o melhor extrato de tomate, qual é o melhor leite. É basicamente você olhar o rótulo com muita calma para saber o que vai ser melhor para sua família. Porque não é só sobre falar sobre a importância, é você falar o quanto você vai ganhar com isso. Então, eu volto a te dizer que talvez na tua idade seja uma coisa possível ler um rótulo, mas na idade da grande maioria dos consumidores de supermercado, ler um rótulo é
impossível. Mas é impossível não é pelo tempo, é impossível porque é fisicamente impossível que você consiga ler letras tão pequenas. Vamos ajudar os espectadores, então, de uma forma que atrai a atenção deles. Pessoal, proteína. Geralmente é o que está nos rótulos. É toda a parte reconstrutora que você vai ter. A parte reconstrutora, teus órgãos, tuas células, eles vão depender dessa parte da reconstrução. Então, a depender do seu estado de nutrição, quanto maior a quantidade de proteína, pode lhe ajudar. Carboidrato é o grande vilão, né? O grande vilão. É a fonte primária de energia do seu corpo. Para você gerar sua moeda energética, que é a ATP, isso na bioquímica a gente fala dentro da respiração celular, é o carboidrato que ele vai te dar energia. E se você consumir muito carboidrato e você não conseguir utilizar esse carboidrato, a tendência é que a gente fique um pouquinho mais fortinho, né? Mas se você conseguir também ver um balanço entre carboidrato, não é para cortar, não estou dizendo para vocês cortarem 100% carboidrato. Sempre consultem profissional da área da saúde para fazer as dietas. Mas o carboidrato também, ele vai te dizer o enriquecimento e o grau de produção energética. Já o açúcar, ele advém do carboidrato também, né? E aí a gente tem os lipídios, que são os grandes vilões. No livro, ele vai retratar a respeito de algumas frutas que têm os lipídios também, que são bons. Nem todo lipídio, que são as gorduras, são maléficas. E esse viés da receita, ciência e tecnologia, está tudo retratado no livro. Entendi. Mas vamos falar a respeito de rótulos, digamos assim, que sejam possíveis de ler, né? Leite em pó. Esse é um rótulo que, pelo tamanho da embalagem, é possível que a gente faça uma leitura, né? O que você tem que observar lá? O teor de lipídio, né? A primeira coisa que você vai fazer o contraste, na verdade, a primeira coisa é pegar o óculos, né, para ver se você está com a visão boa, porque a letrinha é realmente miúda. Numa lata de leite, que é uma embalagem grande, você até lê, mas um extrato de tomate não tem como. É difícil. Mas qual é a minha recomendação? Se tu estiver olhando um leite, por exemplo, verifica a quantidade de cálcio, verifica a quantidade de sódio, porque tem, tá? E o sódio, ele geralmente costuma nos prejudicar, mas verifica se ele tem enriquecimento de vitaminas, porque às vezes a diferença de uma marca usual para um leite mais enriquecido trata-se apenas de R$2, R$3. Tudo bem que você pague até R$5 de diferença, mas se você consumir, por exemplo, uma marca que esteja mais enriquecida, você vai ver um complexo de vitamina inserido que vai te prevenir doenças no futuro. Essa semana eu estava fazendo lista de compras e a minha filha pediu peito de frango, né? E a senhora que trabalha disse, traga sobrecoxa, porque é muito mais barato. Aí a minha filha falou assim, mas só que o peito tem o triplo de proteína. Então, nutricionalmente, custa o triplo porque tem o valor do triplo. É isso. O que acontece... se a senhora me permite, Trícia, olha você. A senhora, pelo amor de Deus. A senhora, eu já me senti aqui, ó. Eu já. Amanhã é meu aniversário, tô ficando. Parabéns! Mais velha. Não, aí ele vem e mais me fala um ciclo. De senhora. Me chama de senhora. Mansu, por favor, se vinga por mim. Ai, lá vem o Mansu. Acaba comigo. Não acaba comigo, faz isso não. Já de antemão lhe dou os parabéns por esse novo ciclo, por mais sabedoria, por muito dinheiro, prosperidade. Quero saber de parabéns, não. Quero saber de comida. Brincadeira. Eu quero saber de como ficar cada ano com a mesma saúde, né? Sem comprometer a minha saúde. Que esse é um conhecimento que a gente não tem na escola, a gente não vê... nas redes sociais, nas novelas, isso é uma coisa que estamos todos nós, eu, minha produção, convidados aqui, no intervalo, aprendendo, né? Porque o Dimas vai ter que voltar aqui para dar uma aula de química de alimentos pra gente. Porque o Dimas, assim, é fera na área, né?
Então, Dimas, eu sempre tive a sensação, né? Duas coisas que sempre me causaram, assim, por que o cigarro ele tem uma tarja lá de que fumar é prejudicial à saúde, né? A bebida tem uma tarja de que beber é prejudicial à saúde, e determinados alimentos que são tão prejudiciais quanto não tem nenhuma tarja avisando, e às vezes ainda vem com uma coisa absurda que é um mascote, um bichinho que faz aquilo parecer que é um alimento para a criança. Então, eu defendo que corante é uma coisa que deveria ser totalmente abolida dos alimentos, né? Os corantes artificiais, porque a gente pode fazer corante com cúrcuma, com espinafre, com beterraba, ok. Cenoura. Agora, corante artificial, te pergunto, para quê? Então, dentro da tecnologia dos alimentos, nas indústrias, eles precisam aumentar a vida de prateleira do produto, mas também precisam fazer com que o consumidor tenha atenção naquele produto. Mas você concorda comigo que isso é criminoso? É maléfico. Mas vocês vão ver como é que eles fazem para esconder isso, é da seguinte forma. Quando você pega uma criança, né, que olha para um macarrão instantâneo e vê os personagens do gibi que ela gosta de ler, né? Ela pede, mãe, eu quero aquilo, e a mãe muitas vezes acha que aquilo, porque tem personagem infantil, que é bom. Não, que é para criança, né? Então, eu acho que é o seguinte, para ter direito a ter um rótulo atrativo para uma criança, o alimento deveria também ser indicado para aquela faixa de idade. Se é um alimento que, aliás, a gente não pode nem considerar alimento, porque é um macarrão instantâneo coberto de uma cera, né? Pré-frito coberto de uma cera com um saco de corante, glutamato monossódico, né? E ela entende de química. Tá vendo, né? Ela entende. Mas isso é estratégia de marketing. Mas, gente... Criminoso. Nós temos a Anvisa, que regulamenta geralmente os produtos. Nós temos Inmetro, temos alguns órgãos que vão fazer essa regulamentação. Mas aí, por que a gente ainda não tem uma lei? Por exemplo, se você tivesse trabalhado em hospital e soubesse o número de crianças que vem a ter choque anafilático por causa de corante de medicamento, e ainda mais, a lei do genérico faz com que você possa comprar um medicamento genérico, só que não é obrigada a dizer qual é o corante que tem do lado de fora, não tem no rótulo. E a pessoa vai e compra aquele genérico, e aquele genérico tem corante amarelo tartrazina, que é um dos maiores causadores de choque anafilático, de alergias, enfim. Como também o glutamato monossódico, existe uma síndrome chamada síndrome do restaurante chinês, porque o glutamato monossódico é altamente alergênico, né? E muitas pessoas têm a glote fechada por conta disso. Vocês sabem? Vocês sabem do risco quando come um sushi? Vocês sabem do índice glicêmico, né, do arroz que é preparado para o sushi? As pessoas não sabem. E é interessante porque nós temos o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele versa justamente sobre tudo aquilo que tu tens que ter de informação para tu poder adquirir o produto, porque senão realmente você pode, né, litigar contra. E essas informações elas acabam sendo mascaradas. Por exemplo, quando a gente fala do transgênico, né, nós temos o transgênico que ele geralmente tem aquele símbolozinho do triângulo com T. E aí toda essa composição química, ela advém em pequenas informações, mas em letras pequenas. Por isso que quando você retrata, eu não tenho tempo para ler com calma, mas deveria. Porque você está falando exatamente sobre a saúde da sua família, sobre a sua saúde. Eu não acho que é uma questão de tempo não, Di, mas eu volto a te falar. São letras miúdas. E se a gente imaginar que aquilo é um contrato,
né? Você está assinando a compra, né, de um produto, né? Você deveria ter em tamanho, a descrição dos alimentos nas prateleiras em tamanho legível, entendeu? Mas isso é conversa para um outro momento. Com certeza. A gente vai aqui dizer para vocês, divulgar, porque o nosso tempo esgotou e o Dimas vai voltar com certeza, né? Falar aqui a respeito do livro Sabores da Amazônia, onde que se encontra, qual o teu @, rede social. Então, Trícia, agradecer aqui o convite de você ter trazido aqui até o programa. Sou muito fã seu, gosto muito do seu trabalho. A Audrey Fink já havia dito também a respeito do quanto a sua competência. Muito obrigada! E deixo também aí o meu @, chefe de Masmelo. Lá você vai ter dentro dos destaques a disponibilidade de acessar esse livro em formato de e-book. E também você pode mandar direct, pode tirar qualquer dúvida comigo que seja atrelada à ciência, tecnologia, dos alimentos, gastronomia, que eu vou estar à total disposição para ajudá-los no que for necessário. Muito obrigada e volte mesmo, porque é de vital importância a gente saber se alimentar bem e a maioria das pessoas não se alimenta bem por desconhecimento. Verdade. Obrigada. É um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigada a você pela audiência nessa hora de jantar. Um beijo no coração e até o próximo programa.